Pessoal, a partir de agora então, boa noite. Começamos a entrevista coletiva do técnico Moser. Bia. Boa noite, Moser. Boa noite. Primeiro, parabéns pelo resultado. Gostaria que você fizesse uma análise da partida de hoje. Quão significativo para você é ver o Atlético Goianiense construindo uma boa vantagem no primeiro jogo da final e somando-se a isso o fato do adversário ter um jogo importante na terça-feira pela Sul-Americana, essa questão física. O Adson, agora na coletiva de imprensa, ele fez questão de amenizar, mas eu gostaria de saber de você como tirar proveito dessa questão também. Bom, é uma vantagem importante, sem dúvida. E nós precisamos desse resultado positivo dentro da nossa casa, dentro dos nossos domínios, né? Foi um jogo bem duro, assim, como todo clássico é, né? E como toda decisão também é. Enfrentamos uma equipe bem qualificada e assim, uma final de 180 minutos, a primeira etapa já passou. E nós temos a semana inteira agora para nos prepararmos para domingo, né? Você frisou bem, eles têm um jogo no meio de semana, na terça-feira. Uma competição importante também, então vamos analisar o jogo. Eu não vou entrar no mérito da questão física, porque, enfim, os clubes hoje eles têm os departamentos de fisiologia eu como ex-atleta posso te garantir que o Brasil é vanguarda nesse sentido, assim, em termos de recuperação de jogador. Então é óbvio que a sequência deles é dura, mas eles têm com certeza o departamento que é responsável por esse setor. Então falando especificamente do jogo, nós conseguimos construir as jogadas que essa equipe tem capacidade para construir, as combinações do lado. Nós temos o Luiz Fernando e o Coutinho, que são dois atacantes. Eu considero o Luiz um segundo centroavante, né, quando as jogadas estão sendo combinadas lá com o Shailo, o Rodrigo e o Haldner, e aí ele tem uma presença importante de área, né? E graças a Deus deu certo. Então combinamos lá do lado. O Luiz estava na área, acabou que o segundo gol também foi uma combinação pelo lado direito, e aí o jogador surpresa, que é o Rodrigo, que tem uma capacidade muito grande de jogar por fora, mas também jogar por dentro, e hoje o lateral precisa saber jogar por dentro para ser esse elemento surpresa, né? Mas é isso, virar essa página, conquistamos uma vantagem, mas é apenas uma vantagem. Então domingo tem o próximo jogo e pode ter certeza que nós vamos, com muita humildade, nos preparar para estarmos no nosso melhor nível no domingo. Boa noite, Moser. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Até onde essas 2 semanas que você teve livre, né? Até onde você ficou satisfeito com a atuação da equipe? Se você conseguiu executar exatamente o que você planejou, a gente tinha visto o Moraes jogando ali aberto pelo lado. Se tudo saiu como previsto aí, como planejado essas 2 semanas? Nem tudo sai do jeito que realmente a gente gostaria que saísse, né? Por exemplo, eu coloquei o Moraes ali justamente para nós sermos agudo, fazendo uma saída de 3, segurando o Jefferson. Infelizmente o jogo acabou se encaminhando que nós em nenhum momento conseguimos fazer essa saída de 3, mas conseguimos ter um volume importante com o Moraes e o Luiz. Mas muito mais do que isso, eu queria que quando a jogada se desenhasse pelo lado direito, o Luiz estivesse dentro da grande área, né? E às vezes como ponta, ele fica dando largura no campo, e quando a jogada se desenha lá no último terço, lá na intermediária do adversário, ele fica longe para pisar na área. Então a ideia básica era isso, assim, mas seria muito leviano até da minha parte chegar aqui e falar que tudo deu certo. Não, longe disso, assim. E nós não podemos esquecer do mérito do jogador, assim, né? O jogador que joga, ele que é o protagonista desse jogo. E assim, sem nenhum tipo de média, a função do treinador é ser um facilitador, assim, e ponto. É óbvio que o treinador é importante nesse processo, mas mais importante do que o treinador é o jogador, né? E a maneira que os jogadores encararam esse jogo, a maneira que o próprio banco encarou o jogo, e a maneira que os jogadores que entraram no decorrer do jogo encararam a atmosfera que a nossa torcida criou. E aí, assim, fomos abençoados pela vitória, mas tudo conspirou que esse resultado fosse construído dessa forma. O desafio agora é nós mantermos os nossos 2 pés bem plantados no chão, porque nós vamos enfrentar no domingo uma atmosfera difícil também, com um adversário qualificado, e nós temos apenas uma vantagem. Então é preparação, humildade e aproveitar essa semana da melhor maneira possível para realmente estar preparado no domingo. Moser, boa noite. Boa noite. Agora há pouco o presidente Adson Batista confirmou a saída do Felipe Viseu, né?
não sei se o senhor viu, mas o irmão dele chegou a utilizar as redes sociais para dizer que o senhor tinha falado para o Viseu que não contava mais com ele. E agora eu quero te dar a oportunidade de dar a sua versão. Como é que foi essa conversa sua com o Viseu? Se teve realmente isso, como é que foi essa situação? Bom, vamos lá. Eu fiquei sabendo há 5 minutos atrás que eu não tenho mídia social, então acaba... E isso já foi resolvido internamente, assim, né? Eu acho que principalmente depois de um jogo como esse, né? E a gente teve uma vitória bem importante no primeiro jogo de uma final contra um adversário qualificado. Eu particularmente gostaria de falar única e exclusivamente do jogo, assim, porque essas questões relacionadas a quem não estava participando desse jogo, aí nós vamos resolver de maneira interna, assim. Mas eu posso te adiantar que não aconteceu isso, né? O jogador estava lesionado e não foi relacionado por esse motivo, mas nós vamos de qualquer maneira resolver internamente. Moser, boa noite. Boa noite. Na sua entrevista pré-jogo, você disse que o treinador ele tinha um peso decisivo no momento de construir um resultado. Você acreditou aos jogadores e também ao seu trabalho. Qual foi o fator determinante que você acredita que o seu trabalho pesou para que o Atlético saísse vencedor no jogo de hoje? Não, eu falei que o treinador ele é um facilitador do processo, né? Que ele tem durante a preparação da semana, a preparação para um jogo, ele tem uma parcela importante. Mas nada substitui os executores, né, da ideia, né, que são os atletas, né? Tinha coisas que eu acredito bem enraizadas nesse time, e aí aos poucos, porque não existe certo e errado no futebol, não existe verdade absoluta, porém cada treinador tem a sua filosofia, o seu gosto, né? E aí aproveitar essas 2 semanas, que no Brasil é um artigo de luxo, para repetir as coisas que eles já faziam bem, e aí aos poucos colocando a minha ideia, mas nunca deixando de lado os executores, que são os atletas. Eles são os protagonistas, e aí realmente a minha função, e é nisso que eu acredito. Já acreditava como jogador, e hoje eu tenho, como treinador, eu tenho certeza disso, que os executores, que são os atletas, eles são fundamentais para todo esse processo. Nós, staff, somos responsáveis por facilitar esse processo, e aí através da organização, de cobrança, enfim, de mobilização, né? E aí depende de nós do clube criarmos toda essa atmosfera para esses jogadores sim desempenharem no mais alto nível o potencial, a capacidade deles. Boa noite, professor. Eu queria que você falasse um pouco da atuação do Moraes, gostou da atuação dele e sobre essa vantagem. O que significa essa vantagem e como trabalhar com ela? Boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Vamos lá, o Moraes, e aí eu faço meia-culpa, eu acabei até penalizando um pouco todo o potencial que o Moraes tem, porque ele ficou meio penso no campo em muitas situações, né, de receber de costas, receber já pressionado. Ele é um cara que ele é um elemento surpresa, ele precisa ter campo para poder progredir, né? Mas eu particularmente gostei bastante assim da atuação dele. Ele foi um cara que se sacrificou pela equipe, e esse espírito nós precisamos ter, né? E é bem importante para esse segundo jogo. E com relação à vantagem, é uma vantagem importante, mas é uma vantagem assim. Nós vamos ter um jogo bem difícil domingo, então nós temos que nos preparar para o jogo de domingo. Jogo que aqueles primeiros 10, 15 minutos o Goiás vai vir com uma pressão muito grande, com o apoio do torcedor. Eles podem mudar jogadores, eles podem mudar o sistema. Nós vamos assistir o jogo deles na terça-feira. Então essa semana vai ser tão importante quanto foram as 2 últimas. Porque nós não podemos, em hipótese alguma, nos relaxar e sentarmos em cima de um resultado. Esse seria um grande erro assim da nossa parte. Pode ter certeza que isso não vai acontecer em hipótese alguma. Nós vamos nos preparar, nós vamos nos mobilizar. É uma pequena vantagem, é simplesmente uma vantagem. Então nós temos que iniciar o jogo de domingo como se o jogo tivesse 0-0. E é com esse espírito que nós vamos nos preparar para domingo. Aqui, ô Moser. Opa. No cantinho aqui das câmeras. Eu quero insistir nessa questão da vantagem, porque o Shailon teve uma grande oportunidade, né, no pênalti, acabou desperdiçando. E você sentiu que ele não se abateu, porque no início do segundo tempo ele iniciou ali a jogada. Ele participou do segundo gol. Ele fez o cruzamento para o primeiro e participou do segundo. O que você achou? E se lamenta ele não ter feito, que poderia ser 3-0. Nós temos o Charles, nós temos o próprio Luiz, são os nossos 2 batedores oficiais, né? Mas é um jogador que é imprescindível assim, para nós, por tudo que ele representa, principalmente por tudo que ele produz, né? Se você pegar o nosso setor de direito com o Rodrigo, o Haldner e o Shailon, são jogadores que se complementam muito bem, né? Cada um tem a sua própria característica e eles assim se complementam e causam uma dificuldade muito grande para o adversário
marcar. Tanto é que antes do primeiro gol, a principal jogada que nós tivemos foi uma combinação dos três, infiltração do Haldner e cruzamento para trás. O Moraes chutou sem goleiro, né, e acabou que desviou no Apodi, né? Então é um jogador extremamente importante para nós, muito experiente, então pode ter certeza que não se abalou. É óbvio que fica chateado, que é normal, mas tanto é que participou da jogada do segundo gol, né? Reagiu como tem que ser, né? Reagiu muito rápido e foi bem importante para nós construirmos essa vantagem. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Eu quero insistir ainda em relação à pergunta ao Moraes. Claro que o senhor tem a vantagem, o senhor também não vai falar o time, tem uma semana para trabalhar, aí o jogo lá é totalmente atípico do jogo de hoje. O senhor tem expectativa de repente colocar um time mais recuado, 3 volantes, a exemplo que fez o Goiás hoje? Olha, assim, o jogo acabou de acabar, né? Então, e o nosso desgaste mental é muito grande, assim, né? Porque, enfim, mas eu vou assistir terça-feira também o Goiás, né? Para ver se eles vão mudar o sistema, talvez o Guto faça alguma coisa nova, nós não sabemos, né? E aí vamos aguardar também a recuperação do Emerson. Enfim, eu gostei hoje da entrada do Tubarão, gostei da entrada do Kelvin, né? Gostei muito do Luiz por dentro. Então, assim, o Luiz é um jogador que pode jogar por fora, mas ele nos dá muito por fora, mas você acaba perdendo uma presença importante de área por dentro, né? Então, assistir amanhã com o jogo com calma, né? Que é um hábito que eu tenho, assistir o jogo com calma amanhã e aí pontuar o que foi positivo, corrigir o que foi negativo, e aí realmente a partir do momento que nós assistimos o jogo com calma, aí sim começar a construir a ideia para enfrentar o Goiás no domingo. Obrigado, professor Moser. Valeu, gente. Boa noite.